Então, eu tenho 3 lembrancinhas aqui. Eu vou fazer umas perguntinhas. Aquela que levantar o braço primeiro e responder certo, leva um presentinho. Tá bom? Quem foi a rainha que perdeu a coroa? Espera aí. Quem levantou o braço primeiro? Eu acho que foi ela, foi ela. Que nome você, que você falou? Vasti. Que querida. Ela ali, ó, de camisa branca. Fica atenta, quem levanta a mão primeiro. Qual mulher, não, a mulher que matou Císera com uma estaca? As duas, tá. Mas levanta a mão primeiro, quem souber, tá? Tá. Tá. Próxima. Após a morte de Sara, quem foi a esposa de Abraão? Após a morte de Sara, quem foi a esposa de Abraão? Acertou também. Só isso, parabéns, meninas, parabéns. Parabéns. Deus abençoe. Obrigada, Ivone. Gente, que prazer, né? Estou muito feliz. Além de hoje ser o nosso dia, em rever velhas amigas. Um prazer ter vocês aqui, tá? Em especial, vamos chamar a nossa querida Zezé, que vai nos abençoar com a sua palavra, o seu testemunho. E sejam todas, mais uma vez, super bem-vindas. Zezé, é uma honra ter você aqui, tá? Você sabe que você é muito especial. E quando eu falei para ela, pedi para ela dar uma palavra. E depois a gente conversou e eu falei, Zezé, você tem um testemunho? Ela falou, tenho. Então, assim, que Deus use a sua vida tremendamente, tá? Amém. Você é uma guerreira, você é uma mulher forte e é um referencial para cada um de nós aqui. Obrigada, tá? querida. Amém. Deus abençoe. Amém. Eu vou orar pela Zezé para ela dar a Amém. palavra. Vamos orar, então. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento aqui tão especial. Mas, Senhor, queremos te pedir pela vida da tua serva, Senhor, que o Senhor coloque palavras no seu coração e que ela conte a sua história, Senhor, conforme a sua vontade. Nós te agradecemos pela vida dela, por tudo que ela representa para o teu reino e por esse momento tão especial de tê-la aqui conosco. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Amém? Amém. Ei, glória a Deus. Nós somos mulheres animadas no Senhor, né? Então, eu ia dar um testemunho simples da minha cura, né? Mas aprove ao Senhor fazer outra coisa. O Senhor faz sempre isso comigo. Sempre. Na minha vida, servindo a Ele, Ele sempre muda tudo e fala, é assim que tem que ser. Então, o título do meu testemunho é Deus sempre esteve presente. Ele sempre esteve lá comigo. Eu não nasci crendo no Senhor, né? Eu demorei a vir para o Senhor verdadeiramente. Então, esse tempo todo, Deus cuidou de mim de forma sobrenatural, sem eu merecer. Nós nunca merecemos a graça do Senhor, né? Ele nos dá de graça e cuida de nós. Então, eu vou ler aqui, porque não dá para explicar os detalhes, viu, gente? É só os episódios. Algumas coisas eu vou explicar rapidamente, porque senão eu ficaria aqui a noite inteira, tá? E eu falei, Senhor, então é só mesmo os episódios da minha vida? Sim. Você pode fazer assim. Depois a gente vê como você vai fazer. Porque material tem até para um livro. Quem sabe ele vai aprovar isso no futuro. Meu nascimento. Eu já nasci com um problema sério de saúde. Magrinha demais. Minha tia falou que eu parecia uma lagartixa, de tão pequenininha e tão magrinha, tão desnutrida, com problema no sangue. E minha mãe
5 para 6 anos depois, ela morre de leucemia, né? Então, ela já estava com problemas de saúde. E eu nasci com problemas sérios de saúde. E aprove o Senhor deixar eu viver. Aos 3 para 4 anos, eu caí num buraco imenso que estavam construindo um muro atrás da nossa casa. E eu caí de cabeça. E uma pedra pontiaguda entrou aqui perto da minha fronte. E eu desmaiei, é claro, desacordei, e depois me contaram, né, mais tarde, minha tia que me contou tudo isso, que não era para eu ter vivido. E aprove ao Senhor me dar vida, deixar eu viver. 8 para 9 anos, eu caí de novo em Governador Valadares, numa serralheria, onde eles colocam o pó da serra para queimar, e a gente estava brincando. A minha irmã passou correndo, a mais velha, que eu sou a mais nova, ela chorando do outro lado, eu fui cair lá dentro. E eu não consegui sair. Quando eu já estava caindo para se queimar toda lá dentro, porque o fogo fica por baixo. Um senhor, sei lá quem, um homem que trabalhava lá, eu só lembro de ter visto a bota dele. Uma bota grande, elevada, me tirou lá de dentro. E eles pensaram que eu tinha queimado o corpo inteiro. Eu queimei bastante, tá? Mas pensaram também que eu fiz fiquei no hospital fazendo raspagem, cuidaram de mim lá, e acharam que eu não ia nem sobreviver. Mas, graças a Deus, somente umas manchinhas na minha perna esquerda, a parte de baixo. Graças a Deus, aprove o Senhor me dar vida, deixar eu viver. De 9 para 10 anos, eu tive uma anemia profunda. Tive que ir para Belo Horizonte para ser tratada lá. Era uma pré-leucemia. E minha mãe havia morrido de leucemia. Então, a família inteira ficou com muita preocupação. Mas, depois de um tratamento muito rigoroso, depois disso, eu fiquei 10 anos sem comer carne. Porque eu tomava aquele suco de fígado de boi cru, com algumas coisas. Eu chegava a fazer vômito, mas fiquei curada. O Senhor me curou, usando a minha tia, que dedicou bastante a minha vida. 14 para 15 anos, um passeio em Campos, no estado do Rio, nós, com a família de uma amiga, minha família deixou eu ir, porque a família me levou, e nós fomos passear, conhecer um solar da Baronesa. Nós caímos 7 ou 8 pessoas, porque tinha um bebê também de 9 meses, dentro de um Fusca. Todo mundo igual uma latinha de sardinha. Caímos 8 metros num precipício, era um rio lá embaixo. E estava na época da seca, o rio não estava muito cheio. Mas foi a primeira vez que eu vi, talvez não a primeira, mas a visão que eu tive. Eu vi uma mão, grande mão, segurando aquele carro. O carro desceu bem devagar, no colonhão, assim, nos matos. Ele não capotou, não bateu. Um senhor que morava lá perto, numa fazenda, falou assim: vocês viveram de novo. Porque nunca caiu um carro aqui que saísse gente vivo. Vocês não... E nós ainda voltamos no carro para casa, que era o carro do tio, da prima da Luísa, e a gente voltou, e ele nem depois que a gente contou para ele, ele não acreditou. Ninguém nem arranhou. Nós arranhamos um pouquinho quando subimos nos colonhões para subir lá, até lá em cima. E eu só sabia rir, porque eu falava: a mão nos salvou. E era a mão do Senhor. Eu vi a mão do Senhor. Pela primeira vez nesse dia, eu só sabia rir. E ninguém acreditava em mim. Mas eu tenho certeza que eu vi. Pela forma que nós caímos também, eu vi a grande mão segurando o carro. Depois, em 15 para 16 anos, eu tive quase que um afogamento. Eu caí no Rio Doce, voltando de um passeio, de uma ilha numa boia. Meu irmão brincando, bateu na boia. O rio estava muito com a correnteza muito forte à tarde. Eu caí lá dentro e eu simplesmente, até então eu nadava. Eu nunca mais eu consegui nadar. E meu irmão, pela graça de Deus, depois que eu já tinha desmaiado, ele conseguiu me acompanhar. Ele mergulhava, voltava, até me encontrar e me puxou pelo cabelo. Tinha muitos cabelos.
e me salvou. Mas eu já tinha desmaiado, tomado muita água, e nem para o hospital eu fui, porque o amigo da gente, que a gente estava celebrando, que ele tinha passado no vestibular de medicina, ele que me fez todo para tirar a água de dentro de mim. Foi um milagre, e eu sei que foi. O Senhor esteve lá. Depois, com 20 anos, eu já estava nos Estados Unidos. Existem coisas que aconteceu comigo que nem minhas filhas não sabem, e poucas pessoas, isso era um segredo. E o Senhor falou, vai falar, porque eu estive lá. Eu tinha chegado, eu estava aqui na Florida Keys, vivendo ali, morava num apartamento, no 4º andar, devido a uma situação muito dolorosa na minha vida, eu quis atentar contra a minha vida. Primeira vez. Eu tentei o suicídio. A porta do apartamento estava aberta, semi-aberta. Nunca teve problema. Eu sempre abria, ia na varanda, e eu ouvi uma voz falando para mim, acaba com isso logo. Se joga desse prédio e pronto, acabou. Acabou o sofrimento. Eu era bem jovem, gente, nessa época. E eu fui correndo, porque eu tinha uma Bíblia no chão. Eu acho que eu já tinha lido a Bíblia, sei lá, procurado alguma coisa na Bíblia para Deus falar comigo, de tanta dor que eu estava sentindo na alma. E eu falei, vou acabar mesmo. E eu fui tentar abrir a porta estava aberta, semi-aberta, não me cabia na abertura. E eu tentei abrir, fui com tudo para abrir a porta e me jogar lá embaixo. A porta não abria. E eu tentava. Quando eu senti que tinha alguém segurando a porta, eu falei, quem está segurando essa porta? Eu desci meus olhos e eu vi a Bíblia. E era o Senhor segurando aquela porta. E eu caí de joelhos, chorei muito e não cometi esse... Graças a Deus, felizmente, o Senhor segurou a porta. Em Boston, um ano depois, 22 para 23 anos, em Massachusetts, nós fomos para lá para estudar. Mais uma vez eu tentei o suicídio, segunda vez. O apartamento que nós alugamos, eu encontrei um vidro de remédios grande, uns remédios controlados, fortes. E eu guardei ele. E nessa noite, bem tarde, de madrugada, eu estava ali lutando para não me suicidar. Até que eu ouvi a voz, falou, acaba de uma vez com isso. Toma esse vidro todo, que você vai morrer. E aí você vai descansar. E eu virei o vidro todinho. Tomei tudo. Quando eu comecei a desmaiar e comecei a passar mal, espuma começou a sair na minha boca, eu sozinha, eu senti a presença de alguém dentro do banheiro. E essa presença me tocou. Quando me tocou, eu senti um toque, eu vomitei tudo que eu tinha no meu interior, dentro de mim, no meu organismo, e até mais. Vomitei. E eu caí de joelhos. E eu senti a presença de Deus. E eu falei, aquele dia eu gritei, eu falei, nunca mais eu atento contra a minha vida. É a última vez. E graças a Deus o Senhor me tocou. E eu não cometi, não atentei contra a minha vida. E nunca mais atentei contra a minha vida. Anos se passaram. Alguns anos, eu vim até, com 24 anos, em Boston, eu fui para uma igreja, eu comecei a procurar igrejas, comecei a procurar Deus, nessa época. Eu falei, eu preciso de Deus. E aí uma amiga, Maria Helena, me convidou para ir na Tremont Temple, e eu fui para lá. Eu frequentava lá os domingos, eu amava a música, amava tudo. Até contei esse testemunho para o pessoal, os diáconos, na reunião. E por fim, eles insistiram demais que eu ficasse, que eu me batizasse, para eu finalizar ali, porque eu já estava sendo tipo um membro lá, né, com o grupo de internacionais. E os líderes ficavam, não, Maria, batiza, vamos batizar. Eu falei, vou batizar para esse povo largar do meu pé. Eu gosto mais de vir aqui, eu estou bem aqui, eu gosto da música, eu gosto de tudo, mas eu não
vou batizar. Mas eu não tinha me convertido. E me batizei. E aí eles largaram mesmo do meu pé. Me trataram como membro e tal. E eu continuei minha vidinha do mesmo jeito. Não era o suficiente para o Senhor. Anos se passaram e eu vinha me converter com 30 anos de idade. Eu havia deixado minhas filhas no Brasil, tão pequenininhas. Isso dói. Eu fiquei 1 ano sem elas. Eu voltei já convertida, porque o Senhor falou comigo. Eu vou cuidar de você. E eu vou cuidar das suas filhas. Eu vim. Desculpa, gente. Essa parte é muito emocionante, né? Toca nas emoções. E eu me converti de verdade. O Senhor falou comigo lá. O Senhor, já cheguei. Alguém, uma amiga me ligou, Zezé, tem um estudo que está tendo na terça-feira de um casal de pastores, eles são maravilhosos, o estudo deles é maravilhoso. Você vem? Isso foi no dia que eu cheguei de volta. Falei, eu vou, claro que eu vou. Eu fui. E naquela noite, naquele estudo, Salmo 23, eu comi aquela palavra. Eu me alimentei dela e eu me converti. Logo depois, eu estava indo para a igreja, eles me convidaram, e eu fui para a igreja. E aí, descobri um diagnóstico de uma úlcera muito forte do adenal emocional. É devido às emoções, meu organismo produzia um suco gástrico que caía no estômago, na área do adenal, e não tinha cura, não podia fazer a cirurgia. O médico falou, olha, não tem como, porque o seu organismo que produz isso, você vai ter que tomar esses remédios para o resto da sua vida, se você quiser viver. Porque um dos remédios era para proteger a ferida, que feria constantemente, ela nunca ia sarar. Eu fui para a igreja nessa noite, era um culto, e um pastor de fora, o pastor João Carlos, que morreu e ressuscitou, Jesus ressuscitou ele, ia contar o testemunho dele. Naquela semana que eu voltei, que eu realmente me converti. E eu fiquei na igreja, eu estava muito triste. E eu estava sentada sozinha num canto, lá numa cadeira, e eu falando com Deus. Eu nem estava sabendo o que o homem estava falando lá na frente. Ele começou o testemunho, e eu falei, Senhor, Deus, se realmente até aqui o Senhor tem feito tanto por mim sem eu merecer, faz mais uma vez. Eu estou muito triste de ter que tomar esse remédio. Ainda um vidro custava, de um dos remédios, $120 por mês. E eu teria que comprar porque meu seguro não cobria. Ele disse lá na frente, você que o médico falou assim, assim, assim com você hoje, e você está muito triste, vem aqui. Ele parou o testemunho dele. Vem aqui que eu vou orar por você, porque o Senhor manda te dizer algo que você está pedindo para Ele. E eu fui à frente de uma vez, tremendo, caí de joelhos lá, e o Senhor falou comigo, 3 dias, minha filha, 3 dias, você vai pela fé, você vai ser curada, mas é a sua fé, 3 dias. Quase morri nesses 3 dias. Joguei o remédio fora, assim que cheguei em casa, e rolei de dor 3 dias. No 3º dia eu fiquei curada. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca mais eu tive. E aí depois fui descobrir que eu fazendo colonoscopia, que existia, endoscopia, que existe no meu estômago uma cicatriz que até os médicos no Brasil, em 2022, falaram comigo. Tem uma cicatriz de uma cirurgia no seu estômago. Eu nunca fiz cirurgia no estômago. Foi Jesus que fez e me curou. Glória a Deus. Para o homem ver que realmente eu também, né? E aí, 2016... antes disso, aqui na Flórida, já na Flórida, o Senhor me curou do meu ombro. Que eu, por movimentos repetitivos, eu perdi toda a cartilagem do ombro direito. Toda a cartilagem. Eu sentia tanta dor que eu não dormia. E o médico falou, olha, só operando. E eu não podia operar, gente.
Eu tinha acabado de abrir minha pequena empresa, eu estava trabalhando no MOOC. E eu falei, não, eu não posso. Eu pedi a Deus. Aí o médico falou, eu posso te dar uma injeção até você decidir sobre a cirurgia, porque não tem jeito. Eu tomei a injeção, fui para casa e falei, Senhor, que eu nunca mais preciso de tomar mais nada. Hoje eu creio no teu poder. Me cura porque eu preciso trabalhar. E nunca mais eu tive nada, gente. Não falta cartilagem no meu braço. Raquel sabe disso. Em 2016, eu tive um acidente, logo após o casamento da Gabi, indo para Miami levar as minhas sobrinhas, e o Neite estava junto. Eu tive um acidente terrível, na 95, às 4 da manhã. O carro deu perca total. Terrível. Ninguém morreu, graças a Deus. Todos machucaram um pouco. Eu tive problema na coluna. 3 hérnias de disco e a ponta do osso sacro trincou, né, Raquel? O Dr. Rafael me cuidou de mim, mas quem realmente, o anjo do Senhor, que o Senhor colocou na minha vida, há muitos anos atrás, foi Raquel Veloso, que até hoje ela cuida de mim. E eu não tenho problema de coluna, gente. Eu faço pilates com ela 5 dias na semana no estúdio dela. By the way, ela é the best. Não existe outra pessoa. Para mim, ela é the best. Ela cuida. E aí, nesse dia, nessa noite, quando o carro batia de um lado para o outro, de madrugada, eu perguntei para Deus, para Jesus, chegou a hora? Eu preocupada com o pessoal, mas chegou a minha hora? Porque foi tão feio, gente. Ele batia de um lado, batia de outro, um Explorer, e até que eu ouvia ele falando comigo, não, Zezé, não chegou a hora. Eu falei, amém, Jesus, só gritei o nome dele e veio um clarão dentro do carro, que a minha sobrinha falou, tia, eu achei que era um caminhão, que a gente estava dando de frente com um caminhão. O carro bateu pela última vez naqueles ferros do canto, lá perto de Miami Gardens, e o carro entrou de lado e parou assim, um alto. E as meninas, nenhuma estava no carro, todo mundo caiu no meio do mato, as malas, todo mundo. O Neite com um corte meio que desmaia, não desmaia, e eu só olhei para trás para ver se... Aí minha sobrinha falou, tia, está todo mundo vivo. Tia, você precisa sair desse carro, com medo dele pegar fogo, né? E aí eu fui tirada do carro. Graças a Deus, mais uma vez, o Senhor me livrou. Em 2023, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Nas 2 mamas. A mama direita com um câncer ductal, que consideravelmente eles dizem que é meio que normal, não existe câncer normal. Mas um câncer mais fácil de cuidar, estava no estágio 1, mas encontraram a proteína nessa célula, é o HER2 protein, que é perigoso. Demoraram a encontrar do lado esquerdo, porque é um câncer nobular e um câncer muito silencioso, pequenininho, difícil de detectar. Quando detectam, normalmente já está no estágio 4, perto de morrer. Eles detectaram. Eu senti algo e eu falei, tem algo ali. Eles conseguiram achar 2 milímetros. E acharam. Fizeram mais, tiraram. Eu fiz 5 cirurgias. Depois de quimioterapia, eu fiz cirurgias. E esse câncer nobular foi para os linfos, deu metástase para os linfos. Eu tive que retirar tudo. Então, depois de quimioterapia e 5 cirurgias, eu perguntei para Deus, chegou a hora, Senhor? Será que está na hora de eu ir? Se chegou a hora, tudo bem. Mas, mais uma vez, o Senhor me disse, não, Zezé, não chegou a hora. Eu ainda tenho propósitos a cumprir na sua vida. Então, para a glória e honra do nome do Senhor, o Senhor cuidou de mim de uma forma tão maravilhosa, tanto cuidado, através dos anjos dele aqui na terra. Os anjos, vocês. Daisy orava comigo toda quarta-feira. Beth nem se fala. Beth me pegava na quimioterapia, me levava para casa já com a comida pronta, quentinha. Daisy encontrava lá, nós orávamos e jantávamos, né, Daisy? Toda quarta-feira. Selminha deixava comida para mim constantemente. Era sopa, era cuscuz, é tanta coisa gostosa. Gente, o cuidado foi grande. Lá em casa tinha tanta comida que as meninas falavam, não, mãe, cada comida é mais gostosa do que a outra.
Glória a Deus. O Senhor levantou muitos anjos para cuidar. Minha vizinha Sara, que não está aqui hoje, cuidou de mim demais. Toda vez que eu chegava, ela estava com a sopinha de galinha para mim. Um caldo de galinha. Então, o propósito de Deus na nossa vida é esse testemunho. O Senhor falou comigo do propósito. Nós temos um propósito na nossa vida, de Deus. Deus nos dá talentos, né, Marcinha? Marcinha estava falando para mim hoje. Deus nos dá dons e talentos. Os dons, nós nascemos com eles. Os talentos nós adquirimos através do Espírito Santo. Ensinei isso para minha classe lá, o tempo todo, lá na PIB. Então, a gente tem, agora resta saber como você vai usar. Né, Denise? Os talentos que Deus te deu, os dons que você nasceu com Ele. O Senhor quis me resgatar, não me deixou ir antes de cumprir o propósito dEle na minha vida. Antes de cumprir todos os propósitos, eu não irei. Somente depois. E aí eu irei feliz, porque eu estou dentro do propósito dEle. Né? O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. Efésios 3:20 diz. Conforme, além do que a gente precisa, né? Do que a gente pensa. Conforme o quê? Conforme o poder dEle que opera em nós. O propósito dEle. Ele tem um propósito na nossa vida. Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. Ninguém está aqui sem propósito. E é isso que o Senhor falou. E você vai dizer para elas, eu tenho um propósito. Cadê o propósito da sua vida? Como é que você está usando esse propósito? Como é que você está usando os seus dons? Está abençoando? Está edificando o reino de Deus? Quantas vidas veio para Jesus através da sua vida? Quantos filhos espirituais você tem? Ontem eu encontrei com um filho espiritual meu. Fiquei tão feliz de vê-lo. Aí ele me reconheceu, eu nem tinha reconhecido. Ele saiu lá do paving, Emílio, e gritou, não estou acreditando que eu estou vendo aqui essa pessoa maravilhosa que me levou para Jesus, que me ensinou sobre Jesus. Então, é ensinar, é levar, é ensinar. O propósito de Deus é vida. Porque quando acabar o tempo aqui, acabou. É vida, é coração que bate. Então, nós temos que entender isso. E tudo que nós fizermos, dentro do que nós estamos fazendo, seja no trabalho, seja onde estivermos, né, Deise? O que estivermos fazendo, que dê o propósito de Deus nisso. Senhor, vamos ficar em alerta. O Senhor me disse, Zezé, fala para as mulheres, abrir os olhos, ficar em alerta, observar a volta. Como eu tenho feito com você. Ele tem feito comigo. Eu fiquei um pouco quietinha, depois com esse câncer. Antes disso, eu estava meio quietinha, por causa de umas decepções. Não deixei de congregar, viu, gente? E nem deixei de cumprir com a vontade de Deus, porque eu tenho uma clínica na minha casa que acontece, inclusive no final do mês, a clínica vai acontecer, último final de semana. São convidados quem quiser, não tem custo nenhum, mas é sexta-noite, sábado, o dia inteiro e domingo. Termina domingo por volta de 12h, 13h. Chama Clínica da Alma. É para curar a alma. Alguns de vocês aqui já fizeram. É para curar a alma. E a alma da gente precisa de cura. Muita cura, mais do que o físico até. Por quê? Porque nós temos um passado. Nós temos dores, nós temos traumas que a gente carrega. E esses traumas precisam vir à tona para você poder ser curada. Então, busca a cura do Senhor, busca o propósito do Senhor, porque nós temos que estar completamente curadas. O físico, gente, isso passa. Hoje a gente está novinha, bonitinha, amanhã a gente já está cheia de ruga, né? A gente já está envelhecendo. Mas o espírito não. A alma pode ser renovada. A alma e o espírito podem ser. O espírito vai permanecer para sempre, ele é eterno. E nós temos que cuidar dessa parte,
tricotomia aí do corpo, alma e espírito, que luta entre si, né? E a gente precisa realmente dedicar e perguntar para Deus: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Me ensina, me direciona ao meu propósito. Se você não sabe ainda, hoje é uma boa oportunidade para a gente orar e pedir a Deus aqui, para Deus revelar o seu propósito, para Deus te conduzir ao seu propósito. E você começar já, né, a cumprir com a vontade de Deus na sua vida. E a palavra de Deus que eu tenho aqui, João 15:7, a palavra de Deus diz: se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Em 1980, o Senhor me deu essa palavra, eu nem conhecia Jesus. Mas, porém, todavia, eu não terminei de ler, porque existe a outra parte, a parte B, né? Nisto, depois de tudo ser feito, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. Então, nós temos que estar nele, a palavra tem que estar em nós, nós temos que buscar. Para quê? Para dar fruto. Porque aí nós seremos discípulos. Então, quando nós damos frutos, é que nós somos discípulos verdadeiramente. Porque é pela árvore, pelo fruto da árvore que a gente vê, pelo fruto que a gente vê, se realmente, né, que nós somos testados. E outro versículo que o Senhor me deu uma vez, disse: o Senhor te guiará, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Então, se nós realmente buscarmos o Senhor de todo o coração, nunca vai faltar, gente, nada para nós. E as outras coisas são consequências só. Né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é algumas, é todas. Quando você está na presença de Deus, quando você realmente está buscando, quando você encontra Deus, qualquer coisa que acontecer, você vai para o joelho. É o green card? É um trabalho? O que é? É família? É o que você quer do Senhor? Vai para o joelho, busca que você encontra. E aí você vai pedir ao Senhor, porque aí você pode pedir, porque você está agradando o coração dele. Você está sendo discípulo, o discípulo pode pedir, não é? Eu pedi ao Senhor que eu não ficasse ilegal nessa terra. Isso foi em 1986, no início do ano. Eu desmaiei no restaurante, servindo uma mesa que, quando eu fui ver, era o pessoal, 4 homens da imigração. INS, Immigration and Naturalization Service. Quando eu vi, eu desmaiei. De tanto medo que eu tinha de ser presa, de ser deportada. Isso foi em 1986. Pensa bem. Aí naquele ano mesmo. Porque eu desmaiei, então todo mundo ficou sabendo, né? E meus patrões eram no Museu de Artes, que eu trabalhava dentro do Museu de Artes. E ele disse para mim: mas Maria, fica tranquila. A gente sabe, imigração não leva ninguém daqui, não. Porque aqui dentro a gente te protege. Mas não fica tranquila que nós vamos aplicar para você. E aí 3 pessoas queriam aplicar para mim. O Greg, que era o meu gerente, o chefe de lá, da cozinha. Não, eu vou colocar ela como minha filha. Eu vou aplicar para ela. E o pai de uma amiga minha, da Wendy, que era advogado aqui na Casa Branca, ele advogava ali. E aí a Wendy ligou para ele: pai, nós precisamos legalizar a Maria. Aí ele falou: vamos, pode deixar que eu cuido. No outro dia ele liga para a Wendy: Wendy, essa Maria, ela é de sorte demais, que eu nunca vi gente assim. Esqueceu que eu tenho Jesus, é Deus, né? Eu não tinha ainda essa noção, gente, mas é Deus. Ela falou: já vai sair a lei da anistia. Em 86 a lei saiu.
ela vai entrar na lei. Nós ninguém precisamos de legalizá-la. Vai ser o governo mesmo que vai legalizá-la. Deus me legalizou. Se Deus for preciso ele mudar a lei de um país para te favorecer, Ele vai fazer. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, Ele faz. Mas vamos entregar a nossa vida para Deus e deixar Ele cumprir com o propósito dEle na nossa vida. O resto Ele cuida, gente. Se Ele tem um propósito seu, Ele te trouxe aqui, Ele tem um propósito para você nessa América, Ele não vai deixar ninguém te tocar. E Ele vai conceder a você essa graça. Tudo, seja bom, seja ruim. Hoje em dia eu falo que às vezes eu ponho uma proposta de trabalho, aí eu oro nas minhas propostas, Senhor, se for do Senhor, amém, tal. E quando às vezes não é, eles não assinam a proposta e fazem amém, Senhor. Então não era para vir, não é do teu propósito, não está dentro do teu propósito. Amém, virá outras coisas, o Senhor cuida de mim. Eu não temo mais, eu não me preocupo mais, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Vivendo ou morrendo, nós somos dele. Bom ou ruim, é Ele que está no controle de todas as coisas e no controle da nossa vida. Nós não temos controle de um fio de cabelo que cai na nossa cabeça. Tem? Quantas pessoas perdem cabelo aí, fica buscando remédio, fica buscando isso e aquilo. O Senhor me deu um monte de cabelo, né? Mais do que antes. Aprove a Ele. Era para mim estar perdendo cabelo, tomando a pílula que eu tomo. Não perco nada, né, Deise? Ainda fica todo bonitinho. Então, Deus está no controle. Jesus está comigo e com você. Seja onde você for. Vamos juntos servir a Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fica aqui, não vai embora não. Gente, que testemunho lindo, né? Zezé, eu sabia que você ia contar muito mais, tá? Enquanto você estava falando, eu pensei aqui no versículo para você guardar. 1 Crônicas 16, 8, capítulo 8 e o 9. Agradeçam a Deus, o Senhor, anuncie a sua grandeza e conte às nações as coisas que Ele fez. Cante a Deus e cante louvores a Ele. Fale dos seus atos maravilhosos. Então, é isso que você fez, agradecer o Senhor e falou de todos os milagres que Ele fez na tua vida. Amém. Muito obrigada, que Deus continue cuidando de você, te dando muita saúde e sabedoria, que você continue essa mulher virtuosa. Olha, gente, eu ia visitar Zezé, agora eu vou contar, tá? Eu ia visitar Zezé, aí eu falava para o meu esposo, eu digo, nossa, eu não sei o que eu digo a Zezé. Eu não sei o que eu falo para ela. E eu ia, né? Mas quando eu chegava lá, que eu encontrava Zezé, eu voltava encorajada. Glória a Deus. Eu nunca vi Zezé chorar, nunca vi Zezé feliz, sempre com gente ao seu redor. Isso é Deus realmente na sua vida. É Deus. Eu não sei se eu superaria como você. Então, você é essa mulher forte que passa essa fortaleza para quem te conhece. Então, todas as vezes eu ficava... Até o que eu falo para Zezé? Mas que Deus continue te usando, te abençoando, você e sua família. Muito obrigada por participar desse testemunho aqui conosco, tá? Eu vou pedir para a Marieta, a menina da recepção, ter uma lembrancinha para você, tá, Zezé? Não podia deixar de honrar você. Amém. Mas o amor de Deus é tão grande, Ele nos constrange, né? Eu falando para nossa irmã, hoje me passou uma mensagem, nossa irmã querida, e a Lia, e eu falando para ela que o amor de Deus nos constrange demais, o cuidado dEle. Eu tive que lembrar de tudo isso, e ontem à noite eu estava escrevendo, eu tive que parar várias vezes e ir para o joelho, e chorar, e agradecer por ela de alegria, por tudo que Ele fez por mim. Então, eu terminei tarde, porque eu não conseguia continuar, eu tinha que parar. O amor dele nos constrange. Isso aqui é só uma lembrancinha para você. Eu amo orquídea. Deus te abençoe. Ela sabe que eu amo orquídea. Deus te abençoe. Obrigada a todos vocês. Olha, vamos finalizar, mas antes eu queria chamar a Malta. A Malta fez o Ministério de Intercessão, que a líder é a Carla, junto com a equipe,
elas fizeram uns pedidos de oração para jovens e crianças da nossa igreja. Vou passar a palavra para você, Malta. Boa noite, irmãs. A paz. Nós estamos, que nem a irmã Selma falou, nós somos da intercessão. Irmã Carla, eu, irmã Finésia, a irmã Silma, e irmã Linda, pastor Jairo, então, e irmão Francisco. Nós estamos com um propósito de nós estarmos intercedendo, nós estamos na campanha de estarmos intercedendo pelas crianças,